Oi, pessoal. Vamos continuar falando da última pregação sobre os lavradores da vinha. Os lavradores da vinha receberam graça do dono, eles estavam vivendo dificilmente, mas por causa do dono, eles agora estão vivendo bem. E os lavradores maus, sempre que eles se lembravam, eles pensavam, eu tenho que tratar bem o dono, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que servi-lo. Mas, vivendo, na verdade, isso não foi fácil. Eles não pensaram em fazer assim, mas isso não estava dando certo. No Antigo Testamento, no 2 Reis, capítulo 5, fala sobre o comandante Naamã. O comandante Naamã ficou com lepra e ele foi para Samaria para ser curado da lepra. E ele foi para Eliseu, para o profeta Eliseu, para a casa dele, para ser curado da sua lepra. Mas o que o profeta Eliseu falou para Naamã? Ele mandou um homem ir falar com ele, você vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a sua pele se tornará como a pele de uma criança. Pessoal, vocês já pensaram nisso? O que o Eliseu está falando? Ele está falando sobre o caminho de ser curado da lepra. Se você te lavar 7 vezes no rio Jordão, sua pele vai se tornar como a pele de uma criança. Ele não pediu nenhuma condição, você faz isso, faz aquilo, me dá dinheiro, me trata assim, me trata assado. Ele somente falou, se você te lavar 7 vezes no rio Jordão, você vai ser curado. Você, quanto dinheiro você trouxe, quantos bens você me trouxe, você quer lutar pelo nosso país. Ele não tinha nada disso que o profeta Eliseu tinha pedido. Se ele tivesse falado, você não pode mais atacar o nosso país, você tem que cuidar do nosso país, não, ia ser difícil. Mas ele simplesmente falou, você lava-te 7 vezes no rio Jordão e você vai ficar curado da sua lepra. Quão bom é isso? É um motivo de gratidão, não é? É um motivo de gratidão. Mas o comandante Naamã, o que ele falou? Ele falou uma outra coisa que não tem nada a ver. Pensava eu que ele clamaria o nome do Senhor Deus e curaria essa lepra. É diferente do pensamento dele. Lá em Damasco também tem bons rios. Eu podia me lavar lá. Ele estava voltando para casa com uma imagem irada. Então não dá para compreender. Ele, para ser curado da sua lepra, ele levou talentos de prata, levou ouro, levou vestes festivais. Ele trouxe tantos presentes, mas o profeta não pediu nada disso. Ele somente falou, lava-te 7 vezes no rio Jordão que você vai ficar curado. Quão bom é isso? Ah, sim, eu vou me lavar. Muito obrigado. Então, o comandante Naamã tinha que fazer assim. Mas o comandante Naamã, ele voltou irado, estava voltando bravo para casa. Isso é motivo de ficar bravo, pessoal? Então, vivendo a nossa vida, surgem várias dificuldades. Uma vez uma mãe conversou comigo. Pastor, o meu filho bateu no professor. Como ele pode bater no professor que ensina ele? Como o meu filho é malvado? E por causa do filho, a mãe estava sofrendo muito. Ele podia ter feito outra coisa, mas como ele pode bater no professor que ensina ele? Eu falei para a mãe dele.
Não foi o seu filho que bateu no professor. Não, eu tenho certeza, tenho provas, e as pessoas ao redor também falaram que foi meu filho que bateu. E eu falei, não, não foi. Não, pastor, o senhor não sabe, foi o meu filho sim que bateu. E eu falei para aquela senhora, escute o que eu vou te falar. Então, se eu quiser jogar jogo de videogame, se eu quiser, sou eu que estou jogando, não é? Ah, eu joguei muito jogo de computador, agora eu vou parar de jogar. Então, eu parei de jogar. Então, sou eu quem faço e sou eu quem não faço mais. Não é verdade? Então, com certeza, porque eu quero, eu faço, porque eu não quero mais, eu não faço. Mas tem pessoas que não são assim. Elas querem jogar e acabam jogando. E eu não quero mais jogar, e aí param de jogar. Elas querem parar, mas elas não conseguem. Agora eu tenho que parar. Faz um mês que eu não vou para a escola. Eu não posso mais continuar jogando. Eu tenho que parar. Tenho que parar. Eu tenho que parar. Eu tenho que quebrar esse computador. Mas mesmo assim, tem gente que não consegue parar. E eu perguntei para ela, eu falei, eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. Mas qual é o motivo de eu continuamente jogar? Eu não quero jogar. Então, se eu não quero mais jogar, e se sou eu que estou mandando, então eu não vou mais jogar. Então, eu não quero mais jogar. Mas eu continuamente jogo. O pai briga, a mãe briga. Eu vou quebrar todo esse computador. Mas ele não consegue largar o controle. Então, o que é isso? Ele quer parar de jogar e continuamente se ele joga, como a gente tem que interpretar isso? As pessoas não conseguem ter a resposta exata sobre isso. Simplesmente para de jogar, entendeu? Tem que parar de jogar. Por que você está fazendo isso? Chega de jogar. Tem muitos pais que falam assim. Os filhos também querem parar, mas não conseguem. Por quê? Porque tem uma força que está arrastando o coração daquele filho a jogar videogame. Então, tem uma força que nos conduz. E quando eu examino cuidadosamente o meu coração, tem um coração dentro de mim de querer parar de jogar. Mas também tem um coração de que quer jogar. O coração de querer parar de jogar o videogame é meu coração. Mas tem uma força maior que continuamente me arrasta a jogar. E porque eu não tenho força, eu somente posso ser arrastado por essa força e continuar jogando jogo de computador. E as pessoas não sabem distinguir muito bem o mundo do coração. Quando eu vejo a Bíblia, tem muitas partes assim. O comandante Naamã, ele foi para diante do profeta Eliseu, ele tinha que ser humilde e ser curado da sua lepra. Mas o profeta Eliseu falou, você vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Então sua pele vai ficar limpa como de uma criança. E ele ficou feliz, ele tinha que agradecer. Obrigado, obrigado. Ele devia ter falado isso. Mas ele fez isso? Ele ficou bravo. As pessoas que não conhecem bem ele, não sabem muito bem se sou eu que estou querendo jogar jogo de computador ou não.
Mas se essa pessoa cuidadosamente pensar, eu joguei muito jogo de computador. Eu não vou nem conseguir me formar na escola. Essa semana eu não consegui nenhuma vez para aula. Então, se hoje eu não parar, vai ser muito difícil para mim. Então, muitos jovens decidem parar de jogar jogo de computador. Entram no ônibus para ir para a escola. Então, estão indo e aí acabam entrando numa lan house para jogar jogo de computador. Por exemplo, mas não é só com computador que é assim. Também é com a droga, com o álcool. Então, esse vício está nos arrastando. Então, tem uma força que nos leva para esse vício, para essa maldade. Mas nós não sabemos bem, né? Mas a gente não quer e a gente é arrastado por essa força. Falando sobre os lavradores da vinha, esses lavradores da vinha receberam graça do dono. Então, as outras plantações precisavam continuamente ir arrumar, mas esses lavradores da vinha só paravam e davam uva e vendiam e tinham que dar uma parte para o dono. E os lavradores, eles estavam vendo muito bem por causa do dono. Mas o que esses lavradores fizeram? Eles mataram o filho do dono da vinha. Mas eles não mataram porque eles quiseram matar. Porque tinha uma força dentro deles que eles não enxergavam. Porque eles ficaram irritados, eles falaram algo que não agradava e começaram a discutir. E aí, sem saber, matavam. E assim, continuamente, a briga ficou pior. Quando ele mandou o seu filho, ele via o filho do dono e pensava, eu tenho que respeitar, eu tenho que servi-lo. Mas já era. Eu matei muitos servos do dono. Mesmo que eu respeite ao filho do dono, ele não vai me perdoar. Eu vou acabar morrendo. Então se for assim, é melhor matar o filho do dono, porque assim a vinha até pode acabar se tornando nossa. Então, esses pensamentos, arrastando eles, acabou fazendo com que eles que eles atacassem o filho do dono e que eles matassem o filho do dono. Quando a gente lê a Bíblia, tem muitas partes assim. Jesus Cristo ficou vivo por 33 anos e antes de morrer na cruz, tinha entre os 12 discípulos o Judas Iscariotes. A gente também viu que ele viu muitas obras boas de Jesus e muitos milagres. E ele nem tinha imaginado que ele venderia a Jesus Cristo para ser crucificado na cruz. Mas a gente pode ver na Bíblia que um dia o diabo colocou um coração em Judas Iscariotes para vender a Jesus. Que coração surgiu dentro de Judas Iscariotes? Ia ser bom se eu vendesse a Jesus. Por que eu estou pensando assim? Eu não posso pensar assim. E aí entrou outro pensamento. Não tem problema. Jesus Cristo é poderoso. Ele vai se largar de tudo e ele vai se libertar. Então vou vender? Vendo. E esse coração começou a dominar o Judas Iscariotes. Antes não tinha esse coração em Judas Iscariotes. Mas começou a surgir dentro do coração de Judas Iscariotes de vender a Jesus Cristo. Eu não posso ter esse tipo de coração. Não posso. Eu não posso vender a Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. Ele teve esse coração. Mas, pouco a pouco, começou a entrar outro pensamento.
Ah, mas porque Jesus tem muito poder. Ah, ele vai conseguir se libertar. Ah, é bom ganhar um pouco de dinheiro. E pouco a pouco, esse tipo de coração começou a surgir no coração de Judas, de vender a Jesus. Ah, e que essa vez eu preciso de dinheiro, por isso eu vou vender a Jesus. Ah, não vai acontecer grande coisa, Jesus Cristo não vai morrer. Então, continuamente começou a surgir esse coração em Judas Iscariotes. Tá, vamos vender primeiro. E assim, Judas, ele decidiu vender a Jesus e começou a seguir esse caminho mau. A pessoa que quer matar, não pensa em matar desde o começo. Um drogado nunca pensou desde o início que se tornaria não viciado em drogas. Mas quando a gente pensa profundamente, então isso acaba aparecendo. Sabe quem é que se torna viciado em drogas? Não é porque ele gosta de drogas que ele acaba se tornando viciado. Não tem ninguém porque no começo que gostava de droga. Quando a pessoa é tentada pela droga, ou se droga uma vez, está sobrando aqui, não tem problema. Você não vai ficar drogado, você não vai ficar viciado por se drogar uma vez. Eu vou te falar exatamente. Você não vai ficar viciado por se drogar 10 vezes. É só você se drogar 1, 2, 3 vezes e depois parar. Você não precisa se esforçar depois. É você só se droga 1, 2, 3 vezes. Você não passa a terceira vez para não ficar viciado. A maioria é tentado dessa forma. Mas sabe quem se torna viciado em droga? Não é todo mundo que é tentado que se torna viciado. Mas a pessoa que sabe pensar, pensa como? Eu me drogar uma vez, eu vou me drogar e depois só a segunda vez e depois eu paro. A terceira, eu não vou passar a terceira vez. Então as pessoas escutam isso. E aí ela tem que pensar sobre si. Se eu não me drogar uma vez, será que eu não vou me drogar na segunda vez? E se eu me drogar a segunda vez, será que eu não vou ter vontade de me drogar a terceira vez? E se eu quiser me drogar mais de 3 vezes? Então vai ser difícil eu parar de me drogar. Então essa vez, só 4 vezes e vou parar. E depois só a 5ª vez e vou parar. Agora, com certeza vai ser a última vez. Se eu me drogar mais uma vez, eu vou me tornar viciado. E aí, com esse coração, se droga mais uma vez. E depois, quando a gente vê, essa pessoa já está viciada em droga. Então, quem é que não se torna viciado em droga? Quando ela recebe a tentação da droga, será que eu me drogando 1, 2, 3 vezes, será que eu vou conseguir parar? Eu acho que vai ser difícil. Então, é melhor nem tocar desde o começo. Quando eu puder parar a primeira, segunda, terceira vez, não, mas vai ser difícil. Então eu vou me tornar um viciado. Então, se me drogar uma vez, eu já vou me tornar viciado. Porque eu vou somente poder querer me drogar a segunda e continuamente vou me tornar viciado. Então é melhor nem olhar. É melhor nem tocar. São essas pessoas que não se drogam. Mas a pessoa que pensa, eu vou me drogar 1, 2, 3 vezes e vou parar. É só me drogar 3 vezes e parar. Eu sei que se eu me drogar a 4ª, 5ª, 6ª vez, eu vou me tornar viciado. Então você acha que eu estou louco? Então só até 3 vezes eu vou me drogar. E depois eu paro. Porque se eu me drogar 3, 4, 5 vezes, então eu vou acabar me tornando viciado e vou destruir a minha vida. Você acha que eu estou louco para fazer isso? As pessoas que acreditam dessa forma acabam se tornando todos viciados em droga. Então são pessoas que acreditam em si mesmas. Então eu sou uma pessoa que realmente acredita em mim.
Eu tenho que saber exatamente sobre a minha pessoa. Esse dono falando dos lavradores maus, esses lavradores falando que estão servindo ao dono, mas no final eles mataram os servos do dono e mataram o filho do dono. E depois, o que aconteceu com os lavradores? Os lavradores, eles ficaram quietos. Vocês mataram meu filho, já não tem mais quem herdar, então pode pegar a vinha para vocês. Jamais. O dono ficou bravo e mandou o seu exército. Centenas de soldados com a espada vieram e rodearam a vinha. Eles rodearam a vinha e aí o chefe gritou: agora todos os lavradores se rendam e venham para fora. Se não vierem, eu vou queimar toda a vinha e vou matar todo mundo. E o lavrador falou: ai, querida, e agora o que eu faço? Por que você matou os servos? Por que você matou o filho do dono? Eu também não sei por que eu fiz isso. E agora a gente vai morrer. Ai, pai, por que você matou aqueles servos? Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu também não queria fazer isso. E os soldados gritaram. Ele não sabia o que fazer. Eles queriam sair, mas não podiam, e não podiam também permanecer dali. Agora todos os soldados gritaram com uma só voz: todos vocês saiam! Se vocês não saírem, a gente vai botar fogo em tudo. Vocês agora têm que se render. Saiam! Eles não podiam fazer nada, eles estavam com muito medo. Sim, crianças, o pai vai sair primeiro, vocês saiam depois. E assim, o pai lavrador começou a sair. E ali um soldado, na hora, colocou a espada no pescoço dele. Ai, mãe, o soldado matou nosso pai. O pai agora, ele está derramando sangue e tá ali morrendo. E aí vai acontecer a mesma coisa com a gente. Por que o pai matou os servos e o filho do dono da vinha? Embora eles tivessem se arrependido, já não adiantava mais. Eles já mataram o dono, o filho do dono, e já mataram os servos. Todas as pessoas acreditam em si mesmas, assim como o viciado em droga. Eu tenho que tratar bem o dono. Se eu quiser ser fiel, eu vou ser fiel. As pessoas acreditam em si mesmas. Mas os sábios não acreditam em si mesmos. Depois de eu me drogar uma vez, eu não vou conseguir parar. Então é melhor eu nem colocar a mão. As pessoas que se conhecem falam assim. Mas as pessoas que não se conhecem, é só me drogar uma vez e depois é só parar. Você acha que eu sou louco para ficar viciado? Eu só vou me drogar até 3 vezes e depois vou parar. E são essas pessoas que se tornam viciadas. E assim destroem a sua vida. É assim com a nossa vida. Eu tenho que ser bonzinho. Eu tenho que servir bem ao Senhor. Eu tenho que parar de cometer pecado. Eu tenho que fazer bondade. Muitas pessoas pensam dessa forma. E elas pensam que se elas quiserem fazer isso, elas vão conseguir. Por isso, pessoal, quando a gente vê em Mateus capítulo 21 sobre os lavradores da vinha, Jesus Cristo está mostrando exatamente como a gente recebe maldição. Com certeza, os soldados destruíram todos os lavradores. O dono da vinha ficou muito bravo.
A gente também, como os lavradores maus, a gente pensa que vai poder servir bem ao Senhor. Se eu quiser acreditar bem em Deus, eu vou conseguir. Muitas pessoas não sabem bem disso. Quão insensato, quão tolo é isso, as pessoas não sabem. E hoje em dia, muitas pessoas vivem a vida de fé acreditando em si mesmas. Eu tenho que ser bonzinho para o dono. Eu tenho que servir bem ao dono. E assim como elas não conseguem fazer assim, eu tenho que servir bem ao dono. Tenho que cumprir bem os mandamentos. Tenho que fazer boas obras. Não posso cometer pecado. Não posso mentir. Porque não existe ninguém que viva uma vida correta por causa disso. Então, se a gente se conhecer exatamente, tem uma força que está me arrastando. E se eu for arrastado por essa força, eu não posso fazer nada senão cometer pecado. Eu quero fazer bondade, mas eu não consigo. Por isso, pela minha força não dá. Se não for pela graça de Jesus, eu não consigo. A pessoa que se conhece exatamente, eu tenho que cumprir os mandamentos. Eu tenho que ser bonzinho. Eu tenho que fazer bondade. Eu tenho que alegrar o Senhor. Elas não falam assim. As pessoas que se conhecem exatamente, será que eu vou conseguir não chatear o Senhor? Será que eu vou conseguir não cometer pecado? Será que eu vou conseguir não fazer maldade? Vendo isso, essa pessoa se arrepende e volta para diante de Deus e vive diante de Deus. Muito obrigada. Na próxima vez nos veremos de novo. Até logo.